Amonita e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém? Pai, te louvamos pela tua santa e bendita palavra. Que o Senhor possa falar conosco por meio dela hoje, assim como o Senhor já tem falado ao nosso coração, por meio dos louvores, dos hinos aqui cantados, e também pelo testemunho das famílias, aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. E continue fazendo, Pai. Nós somos carentes do agir do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Estas são palavras, como os irmãos bem notaram, dos inimigos das famílias do povo de Deus. Estas são palavras de inimigos que se levantaram contra as famílias judaicas que estavam reconstruindo o muro de Jerusalém. Vitor, abaixa um pouco, filho, fazendo favor. Eles aqui, ao dizer estas palavras, meus irmãos, eles estão subestimando de tal forma a construção do muro ou a reconstrução do muro ali em Jerusalém. Nós sabemos que aquele muro passou nada mais, nada menos do que 70 anos fendidos ali em Jerusalém, mas quando Deus decide, de uma maneira intencional, reparar aqueles muros, reconstruir aqueles muros, os inimigos se levantam. E eu fico pensando de que esta também é uma realidade. Quando Deus decide fazer algo, Satanás se levanta também. Quando nós decidimos fazer algo para o Senhor, Ele coloca algo no seu coração, não tenha dúvida de que o nosso adversário também se levanta. Não tenha dúvida de que ele se levantou este mês contra a nossa família, ou contra o intento que Deus colocou no nosso coração em relação a uma restauração da nossa família e dos nossos filhos. Talvez muitas pessoas este mês, Deus colocou no seu coração uma obra de buscar o Senhor, de levar a sua família até os pés do Senhor, e eles foram de tal forma tentados, passaram por grandes provas, e infelizmente uns desistem, mas outros perseveram em continuar firme, mesmo com toda a adversidade vindo contra eles. É o que está acontecendo aqui. Versículo 3 diz: estavam eles, Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ele está dizendo: ainda que vocês coloquem todos os seus esforços aí, ainda que vocês trabalhem, ainda que vocês dediquem, ainda que vocês venham derramar suor aí, de dia e de noite, contudo, uma simples raposa, ao subir sobre o muro, esse muro cairá facilmente. Ao dizer isso, eles estão desprezando aquele trabalho. E eles têm como objetivo aqui, claro, muito claro, de parar, interceptar aquela reconstrução. Só que estes adversários das famílias judaicas ali esqueceram de que aquela obra não era a obra daquelas famílias. Aquela obra que estava sendo realizada, ela não começou no coração de Neemias.
Aquela obra não começou no coração de Esdras, muito menos. Aquela obra de restauração daquele muro começou no coração de Deus. Amém? Deus estava à frente daquela reconstrução. E eles diziam: olha, o que fazem esses fracos judeus? Vivificarão dos montões das pedras queimadas? Vivificarão este muro, trarão novamente, levantarão novamente estes muros? Além deles esquecerem de que Deus estava na frente, eles também esqueceram de que Deus é o Deus de recomeços. Deus é o Deus de recomeços. A palavra de Deus vai nos dizer em Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Eles estavam desprezando aquele começo de restauração do muro. Mas Deus está dizendo por nós, até mesmo nesse contexto, Zacarias está falando nesse contexto, de que o Senhor Deus é aquele que não despreza os pequenos começos. Ele não despreza as coisas pequenas. Para aqueles adversários, aquilo poderia ser uma pequena obra. Mas Deus não estava desprezando, Deus estava certo de que aquilo era algo que iria dar certo, de que um dia eles iriam concluir a restauração daquele muro. Eles esqueceram também de que o Senhor, meus amados irmãos, do nada, Ele fez o mundo. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. E desta forma, sem forma e vazia, Deus criou todas as coisas. Eles estão esquecendo também que do pó da terra, Deus também fez o homem. A Bíblia diz: e soprou Deus nas suas narinas e deu o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esses que estão contra a obra do Senhor estão se esquecendo de que é o Senhor que está à frente daquela obra, de que o Senhor é o Senhor da vida, é o Deus que reconstrói, é o Deus que cria, é o Deus que faz. Ele é Deus. E é Ele que está à frente daquela reconstrução. Abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Que a palavra de Deus nos diz assim diz o Senhor: e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja Deus. Agindo eu, quem impedirá? Meus amados irmãos, nós estamos passamos este mês orando pelos nossos filhos. E esta obra não veio do coração do homem. Esta obra veio do coração de Deus. E se Deus colocou um dia no coração de um homem, ou de com quem quer que for, para que nós viéssemos interceder pelos nossos filhos, significa que não é nós que estamos à frente deste trabalho. É o Senhor. E se o Senhor vai agir, quem pode impedir o Senhor? Nem mesmo a nossa descrença. Porque muitas vezes nós oramos, mas nós não cremos naquilo que Deus pode fazer nos nossos filhos, na vida dos nossos filhos. Mas quando Deus age, quem pode impedir? E eu creio que é Deus que está na frente deste negócio. Porque quando se trata de restauração de vida, é com Deus. É Ele que restaura, é Ele que está restaurando, é Ele que já restaurou
as vidas dos nossos filhos. Louvado seja Deus. É Ele que já começou uma obra grandiosa nestes corações. Agindo eu, quem impedirá? Mas, nesta obra de reconstrução, não do muro de Jerusalém, nesta obra de reconstrução de corações, de reconstrução de vidas, Deus, amados irmãos, Ele tem alguns meios de trabalhar. Assim como Ele teve um meio de trabalhar na reconstrução daquele muro, Ele tem meios de trabalhar na reconstrução de vidas. Quais são esses meios? Versículo 6. Versículo 6 vai dizer assim, volte a sua Bíblia para Neemias 4, verso 6. Diz assim: porém, edificamos o muro. Quando ele diz edificamos, significa que ele está lá. Neemias está edificando também. Edificamos um muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quais são os meios que Deus trabalha para reconstruir? Os meios, o primeiro meio que eu vejo aqui, Ele quer usar vidas. Ele quer usar você na reconstrução de vidas. Ele quer usar a minha vida. Ele está usando a vida de Neemias aqui. A obra está no coração de Deus. É Deus que levantou esses homens para estar reconstruindo este muro. E é Deus que enche o coração do homem para cumprir aquilo que está no seu coração. E ele levou o coração de Neemias e o coração desses homens a se inclinar ao seu propósito. E o coração de Neemias e o coração desses homens se inclina ao propósito do Senhor. E eu creio que Deus inclinou o nosso coração este mês. E eu creio que Deus está inclinando corações para ser instrumento na restauração de vidas. Então, assim como esses homens não pararam, continuaram com seus corações inclinados na reconstrução deste muro, nós também não podemos parar, irmãos. Nós devemos continuar firme, trabalhando, crendo, testemunhando, orando, jejuando, aconselhando nossos filhos, aqueles a quem temos orado. Não desista, não desista. Não desista dos seus filhos, não desista da sua esposa, do seu esposo, do seu irmão, do seu sobrinho. Não desista. É o Senhor que está por trás desta obra. E era o Senhor que estava por trás dessa reconstrução. E Ele quer usar as nossas vidas. Ele é o Deus dos pequenos começos. Se Ele colocou uma fagulha no seu coração de fé, Ele vai soprar esta fagulha para incendiar a sua vida e a vida de toda a sua família. Há um cântico que diz que uma centelha só um grande fogo faz. E eu creio que essa centelha Deus colocou no nosso coração e Ele quer fazer uma grande obra na vida da nossa família. Interessante que o texto diz, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Esta palavra trabalhar, obviamente, significa que aquilo estava dando muito trabalho. E eles tiveram que suar. Meus amados irmãos, é exatamente isso. Dá trabalho. Dá trabalho. Penso que é fácil. Eu fico imaginando quando os meus amigos me convidaram para estar na igreja, quanto tempo eles passaram orando por mim. Quantas vezes eu disse não para Jesus. Deus queria restaurar, reconstruir a minha vida, eu dizia não. Dá trabalho para reconstruir. Dá trabalho para levar uma vida realmente a entender o que ela necessita, o seu estado. Não é fácil. O trabalho é grande, mas é recompensador. Louvado seja Deus. De ver alguém
sendo transformado, alguém mudado, alguém que realmente entendeu e agora quer servir o Senhor Jesus. Há pais aqui que estão trabalhando há anos. Não desista. Eles não desistiram. Primeiramente, nós entendemos de que reconstrução, Deus quer usar vidas, Deus quer usar as nossas vidas. Há uma segunda lição aqui que diz que a reconstrução que Deus faz é uma reconstrução com solidez. Deus constrói algo sólido. Veja o versículo 7 que diz: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Quando Nabucodonosor veio sobre Jerusalém, na última vez, em 586, meus amados irmãos, eles invadem Jerusalém. Eles entram pelas portas de Jerusalém, queimam as portas de Jerusalém, queima de tal forma os muros, estas pedras. 70 anos passaram e aqueles montões de pedras ainda estão lá. O que Neemias está fazendo? Neemias e esses homens estão pegando cada pedra, tirando as pedras, tirando o pó, tirando o queimado. E Neemias está lá, pá, coloca uma pedra, pá, coloca outra pedra. E a reparação do muro está sendo feita. As roturas estão sendo tapadas, a marília, o buraco do muro está sendo tapado. E Deus está fazendo isso novamente, algo sólido, algo duradouro. Lembra da raposa? Né? Versículo 4 ele vai dizer, até mesmo a raposa, o muro já está sendo tapado, tampado. Cadê a raposa que não derruba, né? Por que não derruba? Outra coisa que eles se esqueceram. O fato de que quando o Senhor faz, Ele faz bem feito. Louvado seja Deus. Quando o Senhor faz, Ele faz firme, Ele faz algo sólido. E a obra de que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos, meus irmãos, na vida da nossa família, é algo sólido, mesmo que demore, mesmo que talvez eu nem chegue a ver, nem chegue a contemplar isso. Mas quando Ele fizer, Ele faz algo duradouro. Não foi isso na sua vida? Não foi isso na minha vida? Deus fez algo duradouro, algo perfeito, algo perene. Algo perene. Nós sabemos que este muro aqui, ele vai ruir mais na frente. O muro de Jerusalém vai passar por alguns períodos. Um dos períodos vai ser em 70 depois de Cristo. O imperador Tito vai vir e vai invadir Jerusalém novamente. Mas a obra que Jesus faz na vida é diferente de um muro. A obra que Jesus faz numa vida, ela é grandiosa. Ela é para sempre. Ela não vem ruir, ela permanece. Eu não tenho dúvida de que Deus, Ele está, amados irmãos, está tampando as roturas do coração dos nossos filhos. As roturas do coração dos seus filhos, as roturas dos corações dos nossos familiares, as roturas dos corações daqueles pela quais você tem orado. E roturas estas que só o Senhor conhece. Nós não sabemos quais são as roturas. Nós não sabemos as causas do que levou muitas vezes alguém que estava servindo ao Senhor se distanciar do Senhor. Mas há uma rotura ali naquele coração. Eu não sei. Mas o Senhor sabe as roturas. E o Senhor, com todo o seu poder, Ele está tapando estas roturas. Amém? E quando Ele tampa, Ele faz algo que permanece. Algo que continua firme. Mesmo diante das insinuações dos inimigos, as roturas estavam sendo tampadas. Louvado seja Deus.
Terceiro e último, a reconstrução que Deus faz, Ele faz não com a nossa força, não é com a sua força. Zacarias vai dizer, nem pela força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Veja o versículo 10. Então disse o Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Meus irmãos, essa tarefa de edificar este muro não era uma tarefa fácil, não. Era algo exaustivo, Laércio. Algo terrível. O que estava acontecendo? Os chefes das obras, aqueles que moravam, aqueles que veio, eles começaram a desanimar. Eles começaram a desacreditar. Eles começaram a perder a esperança. As forças começaram a desfalecer, a sair. Ainda não, havia muito trabalho para se fazer, mas as forças já não eram as mesmas. E eles vão dizer: nós não podemos edificar. Nós não podemos, Neemias, nós não iremos conseguir. E quando nós vamos, amados irmãos, para Provérbios 24:10, abra sua Bíblia lá, veja o que Provérbios 24:10 diz. Provérbios 24:10, nós podemos ler todos juntos este verso. Provérbios 24:10. Quantos acharam? Grifa esse versículo na sua Bíblia, se você ainda não grifou. Vamos ler todos juntos? Leamos. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se você se mostrar fraco, se você perder a sua energia, o seu vigor, ali no dia da angústia, no dia da perseguição, se você vacila diante da dificuldade, é porque é limitada a sua força. O que Neemias fez diante da palavra desse homem? Ele parou a reconstrução? Versículo 9, veja o que Neemias fez. Porém, vamos ler todos juntos? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Oh, amados irmãos, Neemias foi orar. Quando vê que as aflições são muito grandes, suas forças estão se esvairindo, o que nós devemos fazer? Devemos orar, continuar orando. Mas não é um mês de oração que vai resolver essa questão, amados irmãos. Muitas vezes nós pensamos: pastor, nós oramos um mês, já está bom. Oramos uma semana, fizemos uma semana de oração, está bom demais. Nós fizemos jejum, eu tenho feito, eu tenho buscado ao Senhor, está bom demais. Alguém já disse uma frase muito bonita sobre a oração. Ele disse que a oração não é a preparação do trabalho, a oração é o próprio trabalho. A oração faz parte do trabalho, a oração é uma vida. E é diante da oração, amados irmãos, que a nossa força se renova, que a nossa esperança se renova. Concede força quando nós, na verdade, a oração desvia os nossos olhos dos montões. O que esses homens que estavam desanimados estavam olhando? Estavam olhando para os montões. O pó é muito grande, Neemias. Nossa ideia, o foco não é os montões, não são as dificuldades, não são as barreiras que irão se levantar. Os nossos olhos devem estar no Senhor. Primeiramente, continue orando, continue buscando a Deus, buscando a força do Senhor, a força do Senhor. O que Neemias fez? Versículo 13, além de orar, então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. O
que Neemias fez? O texto diz que Neemias ele organizou algo. Neemias ele se concentrou não no problema. Neemias se concentrou no propósito do Senhor. Ele tinha um propósito, e o propósito era reconstruir os muros. Meus amados irmãos, quando nós estamos sendo afligidos, estamos cansados, desalentados por qualquer tarefa, recorde os propósitos do Senhor. Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é o propósito do Senhor para os seus filhos? A palavra de Deus diz que os nossos filhos, eles são para a glória de Deus. Lembre-se disso. Quando você se sentir desalentado, cansado, lembre que os seus filhos são heranças do Senhor e para a glória do Senhor. E o ânimo vai voltar. Eu vou continuar firme. A palavra de Deus também, em 1 Timóteo, vai trazer um outro propósito. A palavra de Deus, Paulo dizendo a Timóteo, vai dizer que Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Este é o propósito também. Deus quer vê-los salvos. Deus quer vê-los servindo a Ele. Olhe para o propósito do Senhor. Já alcançou o propósito? Então continue firme, buscando, agindo, orando e renovando as suas forças. O que Neemias fez? Neemias, além de orar, além de se concentrar no propósito do Senhor, Neemias uniu o povo. Neemias uniu as famílias. Neemias, amados irmãos, elaborou um plano de defesa que se uniria e protegia o povo. Metade dos homens trabalhava, enquanto a outra metade estava por trás da obra, com as suas espadas, defendendo, olhando se os inimigos vinham para atrapalhar a reconstrução. Amados irmãos, que lição preciosa! Nós precisamos nos unir, precisamos ajudar uns aos outros em oração. Porque quando eu sei que os irmãos estão orando pela minha família, eu me encho de coragem. Eu sei que eu não estou sozinho nessa questão. Eu sei que tem uma igreja orando por mim e pelos meus filhos, uma igreja que está me apoiando em oração. Estamos juntos. Não é isso que acontece? Nós reunimos, nós buscamos, vem força novamente nas nossas vidas. E eu quero dizer aos irmãos que eu irei continuar orando pelos seus filhos. Vocês não estão sozinhos. Eu estou orando pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus sobrinhos, irmã Solange, pelas suas irmãs, irmã Lourdes. As irmãs não estão sozinhas. Há uma igreja junto, unida, intercedendo uns pelos outros. Amém, meus irmãos? Quantos aqui estão orando pela minha família? Amém, olha que só, juntos. Isso redobrou o ânimo do povo e o povo continuou a trabalhar. Versículo 14 para encerrar. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor e lutai por quem? Vamos ler juntos? Pelos nossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias diz, não tenha medo deles. Não tenha medo. Coragem. Às vezes nós não entendemos bem essa questão de coragem. Coragem, irmãos, não é não sentir medo. Coragem é fazer aquilo que temos medo. Isto é coragem. Coragem é permanecer, é enfrentar, é perseverar, é não desistir. Coragem, não desista. O que ele vai dizer ainda? Confie no Senhor. Lembrai-vos do temível Senhor. Vocês estão se esquecendo que esta obra não é minha, essa obra é do Senhor. Lembrai-vos, Ele é grande, Ele é temível.
Porque Ele é temível, porque Ele é supremo, porque Ele é soberano, Ele é grandioso. Deposite a confiança de vocês nele. Dependa dele e Ele vai agir. Não temais, confie no Senhor e lute pela sua família. Não desista da sua família. Lute, trabalhe, entre em batalha. Que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. Quantos creem? Amém. Neemias 6 para concluir. (15 e 17). Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eliú, em 52 dias. Olha que bênção. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos. Por quê? Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Graças a Deus. Quem que estava por trás daquela obra? E quem que está por trás da obra de restauração das famílias, dos filhos? É Deus. Sabe quantos dias? 52 dias, amados irmãos. Esse tempo foi um tempo onde realmente só devemos atribuir crédito ao Senhor. 52 dias é porque a mão do Senhor estava sobre a vida desses homens. Quando nós propomos a orar, a reconstruir, Deus realiza, Deus trabalha por nós. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos continuar firme, intercedendo pela nossa família. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus vai dizer a um pai que queria que o seu filho fosse reconstruído, a vida do seu filho fosse reconstruída. Esse pai, desde a infância, a Bíblia diz que o seu filho era escravo de Satanás. E esse pai, Sidney, ele procura Jesus para Jesus reconstruir a vida do seu filho. E Jesus vai dizer para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E o pai do menino vai dizer: Senhor, em lágrimas ele vai dizer: Senhor, eu creio. E ele vai dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quando ele está dizendo isso, quando ele diz eu creio, ele está dizendo: Senhor, eu tenho fé. Ao dizer da incredulidade, ele está dizendo: Senhor, ajuda-me a ter mais fé. Ajuda-me a continuar crendo. Ajuda a continuar esperando no Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus fala a esse menino fica em pé e esse menino é liberto. Está mais do que provado, irmãos, que Jesus é aquele que reconstrói vidas. Ele não só reconstruiu através de Neemias o muro de Jerusalém. Ele quer reconstruir vidas hoje. Ele quer reconstruir a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida da sua família. Ele quer isso. Que possamos continuar firmes orando. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, te louvamos por esta obra de reconstrução física que traz para nós grandíssimas e preciosas lições. Ó Pai, Tu és o Deus de recomeços. O Senhor trouxe uma nova realidade para Judá, ali em Jerusalém. E o Senhor quer trazer uma nova realidade para a vida da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos filhos. Nos ajuda a continuar crendo, a continuar trabalhando, a continuar orando, a continuar buscando, crendo no agir poderoso do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus.